Seguinte, eu imagino que você já se viu naquela situação onde você quis fazer uma foto, você teve uma ideia muito foda e na hora de executar o seu celular não acompanhou muito bem, ou ficou muito claro, ou ficou muito escuro, ou simplesmente você não conseguiu configurar porque sabe como é, né? Faltou aquele ajustezinho manual ali pra você fazer a foto sair exatamente do jeito que você queria, mas você não sabia fazer. Pois bem, prazer, meu nome é Ryan e eu sou um dos maiores defensores da fotografia e do conteúdo no geral mobile, né? Pelo simples motivo de eu ser um pobre fudido desde sempre, então eu realmente acreditava que dava pra fazer muita coisa foda com o celular e no último ano, já depois de quase 10 anos de audiovisual, eu trabalhei um ano inteiro só com celular, meus amigos. Claro que eu fiz mais vídeo do que foto. Hoje a gente vai falar sobre o modo manual para foto, mas depois eu vou fazer um específico para vídeo. O primeiro é o WB, mais conhecido como White Balance, mais conhecido como balanço de branco. E aqui não tem muito o que fazer, meus amigos. Aqui é só um balanço de branco mesmo. Aqui é onde você controla o quão quente ou quão fria vai ficar a sua luz. E aqui é só você ir esse slidezinho aqui pro lado ou pro outro e você consegue controlar isso. Vai ter que ser meio no zoiômetro, porque não tem nada aqui que indique para você que tá certo ou tá errado. Então você que vai ter que escolher aí quantos kelvins, né, de temperatura vai ser ideal para sua cena, para sua composição. No caso, essa é uma configuração que eu faço toda vez. Na esquerda dele a gente tem o Focus, e aqui você tem 3 modos. O centro, que é um modo automático que vai focar em tudo que está no centro da sua cena, então ele vai estar focado aqui na minha câmera, como vocês estão vendo. O modo múltiplo, onde ele bota alguns pontos de foco, vocês estão vendo na tela, mas nada mais é do que um modo automático também. E o modo manual. E aí nesse sliderzinho aqui você controla o seu foco manual. Eu, sinceramente, quase nunca uso o modo de foco manual no celular. Não faz sentido. O celular foca muito rápido. Você não precisa se preocupar. Eu vou pular o EV e a gente vai falar dele daqui a pouco. Vou cair para Speed. O speed nada mais é do que a velocidade que o seu celular vai levar para fazer essa foto. Então tá vendo que tem um número embaixo que tá 1/125 no meu. Esse 1/125 significa que ele dividiu 1 segundo em 125 vezes, pegou uma parte dessas 125 vezes para fazer uma foto. Você vai falar, caralho, é muito rápido. Realmente, é muito rápido. E o que você tem que ficar atento em relação à velocidade? Quanto mais você sobe, então 1/3000, 1/1000, o meu vai até aqui, ó, 1/12000. Então você pega 1 segundo e divide em 12.000 vezes. E aí você pega esse tempinho, esse milésimo e ele faz a foto. A vantagem de você fazer a foto com esse número bem alto, você consegue fotografar muito rápido, nada fica tremido. A desvantagem é que quanto mais você aumenta esse número, mais escuro vai ficando, vocês estão vendo aqui. Por quê? Quanto mais rápido ele faz a foto, dá tempo de entrar menos luz. Então existe essa conta, você não pode botar necessariamente a velocidade mais alta possível. Você tem que botar uma velocidade que dê conta do que você está fazendo, e isso você só vai fazer testando. Então se eu estiver fotografando, no meu caso, eu fotografo na academia os caras lutando, eu vou utilizar ali pelo menos 1/500. É uma velocidade boa para eu fotografar pessoas se movimentando. Se elas estiverem se movimentando muito mais rápido, aí eu tenho que usar uma velocidade um pouquinho maior. E aí você me fala, pô, mas e se eu tiver que usar, sei lá, 1/4000? Porque o que eu tô fotografando é, sei lá, um passarinho, é um jato, é um beija-flor, é alguma coisa que se movimenta muito rápido. Aí a gente vem para a lateral aqui e a gente vai mexer no ISO. O que é o ISO? O ISO é basicamente a sensibilidade da sua câmera à luz. Então, quanto mais alto o ISO, mais sensível ela fica. Então, se você tiver jogado a sua velocidade lá para 1/4000, você pode aumentar um pouco o seu ISO, o seu celular vai ficar mais sensível à luz e aí você consegue fazer a foto. Acontece que o ISO também tem uma contrapartida. A velocidade tem você consegue fazer fotos mais rápido, mas você perde luz. Então, você tem que equilibrar ali uma velocidade ok. O ISO é a mesma coisa. Se você sobe muito, fica mais claro, mas começa a granular a imagem. Então, o ISO a gente quase nunca quer usar muito alto. A gente quer usar o mais baixo possível, mas que de acordo com a nossa velocidade. Então o que eu faço? E aqui vai o primeiro truque maneiro para vocês. Eu seto a velocidade primeiro no jeito que eu quero. Eu vou lá e, vou fotografar pessoas se movimentando, 1/500, 1/750, 1/300 e pouco. Você vai testar o que dá certo ali para suas fotos não ficarem tremidas. A partir daí, eu vou configurar o meu ISO. Então vamos se dizer aqui que eu quero, sei lá, 1/250 para mim tá ok. Para essa cena aqui, o meu ISO, para ficar uma exposição legal, teria que ser um ISO 800. Acontece que câmeras têm ISO, que nem essa câmera que tá me gravando, o ISO dela vai até, sei lá, 100 e tantos mil. No celular, não. Meu ISO vai no máximo até 3200. Então, se eu ver que o meu ISO 3200 tá deixando ainda a minha foto escura, eu preciso diminuir a minha velocidade.
para poder entrar um pouquinho mais de luz, entendeu? É mais ou menos essa conta. Primeiro ajusta a velocidade. Mas qual que é a velocidade que eu uso para fotografar pessoas? Irmão, eu não sei. Depende do que você está fazendo. Eu costumo ficar ali 1/200, 1/250. Se eu vou fotografar pessoas paradas, eu fico em 1/60, 1/120, por aí vai. E aí o ISO eu vou ajustar de acordo com a minha velocidade para a cena ficar legal. Agora a gente vai pro EV. Vocês estão vendo que o EV tá marcando um númerozinho conforme eu vou movimentando meu celular? O EV nada mais é do que a compensação de exposição. Todo mundo conhece como compensação de exposição aí, porque no celular vem EV, não sei porquê. Enfim, isso aqui é o que mostra se o seu celular tá bem exposto ou não. Então, por exemplo, eu olhando para minha câmera agora com 1/250 e 50 e 500 de ISO, ele tá me dizendo que eu tô 1.7 negativo, ou seja, eu tô 1.7 escuro. Para isso eu teria que subir um pouco meu ISO. Tá vendo conforme eu vou subindo o ISO esse número vai mexendo? Pois é, essa compensação de exposição me mostra se eu tô expondo certo, se eu tô colocando uma luz correta, se eu tô configurando corretamente. A ideia é esse EV sempre ficar no zero. Porém, o que eu gosto de fazer, como os lugares que eu fotografo tem muita mudança, tem muita luz, muita coisa acontecendo, eu deixo sempre o ISO no automático. E aí eu deixo que o celular escolha qual ISO usar. Eu só coloco a velocidade. E aí eu consigo mudar esse EV agora. Antes eu não conseguia, agora eu consigo. Por quê? Esse EV, eu posso mudar ele agora e dizer pro celular assim, ó, o meu ISO tá automático. Mas eu quero que depois que você leia a cena, ele fique com uma exposição menos 0.5, porque eu gosto mais, eu não gosto quando estoura muito, eu gosto um pouquinho mais escuro. Então eu tô utilizando o ISO automático, o meu celular ele muda sozinho, mas eu estou dizendo para ele, você lê a cena do jeito que você acha que tem que ser e tira um pouquinho de exposição, deixa um pouquinho mais escuro. Isso me ajuda muito a trabalhar, não ficar mudando a minha configuração o tempo inteiro. Então eu não preciso ficar ajustando o meu ISO o tempo inteiro. Ele tá fazendo isso por mim e deixando um pouquinho mais escuro, do jeito que eu gosto, certo? Eu vou dar uma passada pelos ícones de cima, porque eles não são tão importantes quanto esses que eu citei. Então aqui em cima, lá na direita, a gente tem esse íconezinho de filtro, e aqui você tem realces, você tem sombras, você tem contraste. Isso aqui vai um pouco de gosto, é como se fosse uma pré-edição. Então você está fazendo uma foto já com alguns filtros setados, com mais contraste se você gostar, com mais cor se você gostar. Aqui, esse íconezinho se chama modo de medição. Então lembra que eu disse que o celular, ele mede automaticamente, ele escolhe o meu ISO automaticamente? Aqui tem 3 formas. A primeira forma, ele vai medir mais ou menos no centro, que é esse aqui da esquerda. O do meio, ele vai medir a foto inteira, então na foto inteira ele vai colocar uma exposição que funcione para a foto inteira. E o da direita, ele vai medir só no ponto que eu colocar. Então se vocês conseguem ver, ó, eu clico, ele vai mudar a exposição de acordo com o lugar que eu cliquei. Esse é o modo que eu gosto de usar, de ponto. Do lado, a gente tem o botão de megapixels. Aqui no meu celular eu tenho 12 ou 50. Eu prefiro usar 12. Aqui no onde tá 3x4 é o formato. Eu aconselho vocês utilizarem sempre 3x4, porque é a maior foto que o seu celular pode fazer. Se você fizer aqui botar em 16x9, que é o tamanho da tela do celular, ele vai cortar as laterais da foto para caber nesse 16x9. Então eu prefiro, se precisar cortar, eu corto sozinho depois. Aqui do lado tem um reloginho do timer, se você quiser colocar 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos para fazer a foto. Depois tem o raiozinho do flash, e aí você pode colocar automático ou ativado. E depois tem o raiozinho, tem o íconezinho de configurações. Essas configurações vão acabar ficando para outro vídeo. Eu posso passar para vocês toda a minha configuração, tanto de vídeo quanto para foto. Gostou? Se inscreve, meu fela. Vai ter mais vídeos sobre criação de conteúdo de celular. Trabalhei 1 ano e meio praticamente só com celular, então bastante experiência para passar aí para vocês. E é isso, é nóis. Beijo.